Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, com grande alegria que nós estamos aqui adorando ao nosso Deus, amém? Eu já quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 40, versículo 44. Quero agradecer aqui ao irmão Nelilson, à irmã Dulce, pela essa oportunidade, ao nosso pastor Ciro, e agradecer a Deus por estar aqui nesta noite. Ezequiel 40, versículo 47, vou ler até o 49, diz assim: ele mediu o átrio que tinha 50 metros de comprimento e 50 de largura, 1 quadrado. O altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo. Mediu cada pilar do vestíbulo, 2,5 metros de um lado, 2,5 metros de outro. A largura do portão era de 1,5 metros de um lado e 1,5 metros de outro. O comprimento do vestíbulo era de 10 metros e a largura de 6 metros. Era por degraus que se subia até lá. Havia colunas junto aos pilares, um de um lado e o outro do outro. Amém, igreja? Podeis assentar? O livro de Ezequiel é um livro maravilhoso porque ele mostra para mim e para você as muitas experiências que o profeta Ezequiel teve com Deus. E uma dessas experiências foi que nós acabamos de ver, irmão Selma. Deus agora leva o profeta no céu em visão. E o profeta agora, ele tem essa visão e diante dos olhos do profeta, Deus está medindo o átrio. Deus está mostrando para ele, diante dos olhos dele, a largura, o comprimento, a proporção, o tamanho exato daquilo que existia no céu. O tamanho do átrio, o tamanho do templo. Deus ele estava mostrando essa dimensão, essa proporção, mostrando para ele como era esse tamanho certo, esse tamanho que Deus fez. E assim como é feito no céu, tem que ser feito na terra. Então, diante dos olhos do profeta, o átrio, o templo, cada detalhe ali estava sendo mostrado para ele, a medida de como deve ser. O tamanho que Deus, ele idealizou, ele mostrou. A medida que Deus queria. Deus estava mostrando para ele um exemplo. Deus estava mostrando para ele um modelo. Agora o profeta, ele sabe, ele vê, ele sabe como é. E agora também, porque ele sabe, ele viu como é, ele pode e deve fazer como ele viu. Então, o profeta, ele teve um entendimento da largura, do comprimento, daquele lugar de adoração. Aquilo que Deus mostrou para ele, tanto a largura, o comprimento e essa proporção, a dimensão daquilo que existia no céu, era o lugar que se adora a Deus. O profeta agora viu isso. Lá em Efésios, a gente vê o apóstolo Paulo fazendo uma oração. E a oração de Paulo é que ele pedia para que aquele povo, o povo de Éfeso, ele conhecesse a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. E agora Ezequiel vê o tamanho exato do tabernáculo perfeito de Deus, Jesus. No céu existe um tabernáculo e ele chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós como casa de Deus, nós como lugar de adoração ao Senhor, nós como casa de louvor, nós precisamos olhar para Jesus, o tabernáculo perfeito de Deus. Nós precisamos olhar para Jesus, a vontade soberana do Pai, e saber que Deus, ele nos deixou um exemplo. Deus, ele nos mostrou, e saber que no reino do céu, no reino de Deus, onde eu e você nós vamos morar, existe esse exemplo.
E eu preciso olhar para esse modelo e começar a imitar ele na terra. Quando eu olho para Jesus, eu vejo a medida, eu vejo a proporção. Quando eu olho para Jesus e eu começo a medir o seu caráter e as suas obras, eu começo a entender o amor de Deus por mim, por você. Então, esse amor, essa profundidade, essa largura e esse comprimento desse amor que Ele mostrou pela sua igreja, que Ele mostrou por mim, por você, me tirando das trevas para a maravilhosa luz, eu preciso agora refletir na terra esse amor. Eu preciso refletir esse amor para o meu próximo. Ezequiel, olha o tamanho. Ezequiel, olha a dimensão. O profeta agora vê as medidas e ele consegue agora comparar aquilo que ele viu no céu e ele consegue examinar a si mesmo. E de acordo com o que ele viu no céu, ele olha para si e ele consegue examinar a si mesmo. E é assim que a Bíblia nos ensina, não é verdade? Ele consegue comparar a vontade de Deus para as nossas vidas. Agora ele pode imitar. Agora ele, porque viu no céu como é, ele pode pôr em prática aquilo que ele viu no céu aqui na terra. Efésios capítulo 6, o pedido de Paulo, a oração que ele fez ali no capítulo 3, a gente pode entender que a vontade de Deus, nós podemos entender que Deus, ele leva o profeta a orar assim. E ele queria que aquele povo, ele entendesse, aquele povo compreendesse o amor de Deus por nós. Ele orava a Deus e ele pedia que ele compreendesse e que eles experimentassem esse amor. Então o versículo termina dizendo: então assim serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Então, eu compreender esse amor de Deus, eu experimentar esse amor de Deus, eu vou ter uma vida plena, eu vou começar a entender o que é a plenitude de vida, e eu vou ter essa vida plena e ser cheia do poder de Deus. Então, como que eu compreendo e como que eu experimento esse amor? Quando eu olho para Jesus. Quando eu olho para Ele, eu vejo o amor de Deus. Eu não sei se vocês são como eu quando eu escuto uma pregação no primeiro dia da semana, que é no domingo, eu fico meditando nessa palavra. E esse domingo a gente teve 3 pregações aqui. E Deus, Ele trouxe 2 testemunhos, né? Um testemunho de cura, ele trouxe um testemunho de prosperidade, e a pregação finalizou com o pregador dizendo sobre o olhar de Deus. E ele começou a falar e eu comecei a entender que o que Deus estava fazendo no nosso meio, porque quem pregou estava aqui. Quem pregou é membro dessa igreja. E Deus estava mostrando o que Ele estava fazendo, o que Ele pode fazer, e Ele começou a mostrar que Ele tem os olhos sobre nós. Ele está olhando para mim, Ele está olhando para você, Ele sabe o que você está passando na sua casa, Ele sabe o que você está passando na sua família, os olhos dEle estão sobre nós. E o pregador termina dizendo: e você como olha para Deus? Como você tem olhado para Deus? Jesus, ele andou na terra. O Verbo, ele agiu no nosso meio e ele mostrou o amor do Pai a nós. Ele começou a fazer milagres, ele pregava, ele entrava nas casas e ali ele começou a mostrar o amor do Pai a nós, o exemplo, o modelo. Ele andou no nosso meio para que nós compreendêssemos, para que nós experimentássemos e passássemos a imitar.
e passasse a fazer igual. Então, como ele amou, assim nós devemos amar. Como ele revelou esse amor por minha vida e por sua vida, assim nós devemos refletir e retribuir esse amor ao próximo. E que amor é esse? É um amor doador. É um amor que se sacrifica pelo outro. É um amor que entrega a sua vida pelo outro. Então, o negócio aqui não é quem vai ter vantagem. O negócio aqui não é quem vai se superar. O negócio aqui não é quem vai ser maior. O negócio aqui é negar-se a si mesmo. Jesus, ele deixou um mandamento, e o mandamento era amar ao próximo como ele nos amou. Isso é um mandamento, né? E o que ele fez por mim, o que ele fez por você, e o que ele tem feito por nós, é isso que nós devemos refletir e ser o reflexo do amor de Deus na terra. E cada um de nós tem um testemunho. Cada um de nós sabe o que Deus tem feito por nós. Cada um de nós sabe o que ele tem agido na nossa casa. E quando as pessoas começarem a olhar para você, quando elas começarem a observar você, elas precisam ver o amor de Deus através das suas palavras e através das suas atitudes. Que elas possam ver Cristo em você, que elas possam ver o caráter de Cristo e que elas possam ver a obra de Cristo. Eu preciso, a Bíblia diz e me ensina, que preciso ver a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. E Deus, ele nos convida a imitar a ele essa noite. Efésios capítulo 5. Deus, ele diz: seja um imitador de Deus como filhos amados. E o filho amado, ele ama. Não é assim? Porque cada um só pode dar aquilo que tem. Se você tem amor, você pode dar amor. Mas se você é ferido, você vai ferir. Se você tem amargura no seu coração, você vai mostrar aquilo que está dentro de você. Então, o filho amado, ele ama. Ele sabe o que é o amor do Pai, ele começa a transmitir esse amor. E é por isso, a importância que eu preciso entender essa noite, que eu preciso entender, que eu preciso compreender e experimentar o amor do Pai. A importância é essa, porque é só assim que eu vou refletir esse amor. Se eu passar a compreender e a experimentar, eu vou refletir esse amor. O Filho amado Jesus, ele obedeceu até a morte, ele se sacrificou, ele entregou a sua vida. E essa foi uma atitude de amor em obediência ao Pai, entregar a sua vida, né? O amor do Pai foi visto em Jesus. Deus, ele entregou aquilo que ele mais amava. Deus, ele entregou aquilo de mais precioso que ele tinha. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E nós precisamos entender essa noite que eu e você precisa morrer a cada dia. O que é isso? Um dia falaram isso para mim quando uma pessoa que eu andava muito com ela, missionária Vanusa, antes dela sair daqui, ela virou para mim e falou assim: Flávia, a verdade é que a gente precisa morrer todo dia. A gente precisa passar por cima de nós mesmos. E é isso que nós devemos fazer. Nós precisamos morrer a cada dia. E o que é isso? Deixar de fazer algo, deixar de falar algo, porque se isso vai ferir, se isso vai tropeçar, se isso vai cair, eu agora que me preocupo com o outro, porque agora eu amo o outro, porque agora eu me importo com a vida do outro, eu vou deixar de fazer, eu vou deixar de falar, eu vou deixar de agir desta maneira, porque é assim que eu amo o próximo como a mim mesmo. É assim que eu reflito o amor de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos entregar esse amor ao Pai. Nós precisamos retribuir esse amor. E isso é adoração.
Então, adorar a Deus é uma atitude. Adorar a Deus é um comportamento diário que eu vou refletir o meu amor por Ele. Eu amo tanto a Deus que eu não posso ficar sem a sua presença. Eu amo tanto a Deus que eu vou deixar de fazer muitas coisas, porque eu preciso é da presença dEle na minha vida. Porque eu preciso é da presença dEle na minha casa. E isso é o que vai ser de mais importante. Por isso que eu vou mudar o meu comportamento, por isso que eu vou mudar as minhas atitudes, por causa do amor que eu tenho por Deus. Nós adoramos com a nossa vida e nós louvamos a Deus pelo que Ele fez por nós. Então eu adoro com minha atitude e eu louvo a Ele por causa das coisas que Ele tem feito. E quando Deus ele começa a expor as Escrituras para mim e para você, quando Deus ele começa a revelar a sua palavra, quando eu começo a ouvir essa palavra e a entender o que Deus está falando comigo, Ele está mostrando quem Ele é e como eu devo fazer. Quando Ele revela a palavra dEle, você passa a entender, Ele está dizendo para você, olha, eu sou assim, e você deve fazer dessa forma, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Versículo na Bíblia do capítulo de João, foi Jesus quem disse, as obras que eu faço dão testemunho de quem eu sou. As obras que Jesus faz dão testemunho para mim e para você de quem Ele é. Quando Ele faz algo na minha vida, quando Ele faz algo na sua vida, Ele está revelando quem Ele é e aquilo que eu devo fazer. Então Ele começa a revelar na minha vida o Deus amoroso que Ele é. Ele começa a revelar na minha vida o Deus de misericórdia que Ele é. Então Ele começa a revelar na minha vida o Deus bondoso que Ele é. E Ele está dizendo, assim como eu faço, é assim que a igreja deve fazer, porque a igreja é santa, lavada e remida do Senhor. Ele mostrou a atitude que eu devo tomar. Ele mostrou para mim e para você a atitude que você deve tomar, e a partir deste modelo, a partir deste exemplo, eu conheço o exemplo do Filho de Deus. O exemplo do Filho amado, que o Pai tem prazer. A Bíblia diz que Ele testemunhou. E agora se eu digo hoje que hoje meus olhos te veem, se eu digo hoje que eu conheço Ele, se eu digo hoje que eu tenho um testemunho, então eu preciso agora refletir Cristo na minha vida. Deus, Ele testemunhou, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, a Ele ouvir. Deus estava falando, escute Ele, aprenda com Ele, siga as palavras dEle, começa a entender o que Ele diz, passa a ouvir e compreender o que Ele fala. Deus estava apontando para mim e para você o que nós devemos fazer. Deus estava apontando para mim e para você quem é que nós devemos imitar. Deus está mostrando para mim e para você quem é o modelo, quem é o exemplo. Então nós não devemos nos deixar influenciar pelo comportamento do mundo. Nós não devemos deixar nos influenciar pelas coisas que vêm do mundo, mas os meus olhos devem estar voltados para o autor e consumador da minha fé. E veja só um exemplo. Quando um pai ele ensina algo para o seu filho e ele não faz, quando o pai, ele mostra algo para o seu filho, e esse filho, ele não dá nem a importância daquilo que o pai disse, ou daquilo que o pai ensinou. Esse filho, ele não está mostrando amor pelo pai. Esse filho está mostrando desprezo pelo pai.
Então ele não viu importância no que foi falado, ele não viu importância naquilo que foi ensinado, ele desprezou o pai. Mas quando o filho obedece, mas quando o filho faz exatamente aquilo que o pai ensinou e ainda passa a imitar esse pai em atitudes e em palavras, esse filho ele não está só mostrando com a sua vida que ele se importou em obedecer, mas ele viu o valor, ele viu a importância daquilo que foi ensinado. E ele mostra agora para o pai o quanto ama, ele mostra para o pai o quanto o pai é referência para ele, enquanto o pai é o exemplo que ele quer seguir. Que hoje eu e você, a gente possa abrir os nossos ouvidos, que a gente possa entender o que Deus diz, que a gente possa dar importância naquilo que ele tem apontado, que ele tem mostrado, que ele tem falado, porque nós, como filhos amados, já foi dito essa noite, nós somos o filho amado de Deus, a igreja lavada, remida, escolhida, os filhos amados de Deus. Eu e você precisa dar importância, eu e você precisa entender e saber ouvir. E assim o filho amoroso obedece esse amor, retribui esse amor do pai, e ele começa a mostrar esse amor, dando importância naquilo que ele diz, imitando o que ele tem ensinado. É isso que eu e você, a gente precisa aprender essa noite. Que possamos entender que nós temos um Pai que está no céu, com os teus olhos sobre toda a terra. A palavra de Deus diz que os braços dele estão estendidos, que os ouvidos dele estão abertos e que ele está pronto para nos ajudar. Então, se eu entender isso esta noite, não vai ser só na adversidade que eu vou buscar, não vai ser só na luta que eu vou clamar. Quando eu estiver na bonança, eu vou levantar a minha mão e adorar ao Deus dos céus e da terra. Quando eu estiver na bonança, eu vou buscar e buscar, porque o que importa é a presença dele na minha vida. Jesus, ele foi assim. Jesus, ele agiu dessa forma e Deus disse: este é o meu filho amado. Que nós possamos hoje olhar para Jesus e poder dizer que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que controla minhas emoções, é Ele que controla os meus passos, é Ele que dá a direção, é Ele que está com a mão estendida para me socorrer e me ajudar. E só Ele pode me fazer feliz na adversidade. E se eu entender isso, que só Ele pode me fazer feliz na adversidade, eu vou entender aquilo que Ele disse para Tomé. Porque Tomé, ele só ia crer se ele tocasse na ferida. Se ele só ia crer se ele tocasse aonde teve dor, aonde sofreu. E eu e você não precisa tocar na ferida de ninguém, para entender que Deus salva, para entender que Deus cura, para entender que Deus transforma. Eu e você não precisa tocar na ferida de ninguém. E eu tenho que entender hoje que bem-aventurados são os que não viram e creram. Na adversidade, eu vou ter felicidade, porque eu confio naquele que está sobre todas as coisas. Eu confio e essa confiança me fará feliz em todas as circunstâncias. Jesus é aquele que pode e é aquele que conhece o dia de amanhã. E no dia de amanhã, Ele faz para mim e para você muito mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Se eu entender isso, se eu entender que a esperança do crente é Jesus Cristo, eu e você, nós vamos cantar como o profeta cantou. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu quero já agradecer a oportunidade, pedir para a igreja ficar de pé que eu vou orar. Senhor Deus e Pai,
Eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor Jesus. Quero agradecer porque tu és o Deus, Rei da glória, que está neste lugar. Quero agradecer ao Senhor porque a tua palavra é flecha que acerta o alvo e vem para nos fortalecer, que vem para nos ajudar a estar de pé. Por isso eu peço ao Senhor, Rei da glória, toma cada um que está aqui, toma as nossas vidas, Senhor, entra em cada lar, que nós possamos entender o que foi dito nesta noite e passar a ouvir e obedecer a tua voz, em nome de Jesus, em nome de Jesus.